irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E eu gostaria de iniciar este culto de louvor e honra ao nome do nosso Deus, compartilhando com os irmãos o texto que está lá em 1 Crônicas 16, uma palavra de saudação. 1 Crônicas 16, os versículos 28 e 29. Crônicas 16, 28 a 29. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor, e esse domingo é um domingo muito especial, onde nós comemoramos o Dia das Mães, e eu confesso aos irmãos que hoje foi um dia muito feliz, fiquei muito feliz, muito alegre, que pela manhã sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, não que nós não sintamos em outros momentos, mas hoje foi um dos domingos mais especiais que eu vivi nessa comunidade, pela alegria, pela comunhão, iniciando com o café, não é? E depois com a homenagem singela, mas profunda das crianças, aquela canção do Rodrigo Soeiro também, uma canção muito profunda também, além de uma letra muito inspirada. Então nós louvamos a Deus, porque essa comunidade é viva. Nós louvamos a Deus porque essa comunidade louva o Senhor e sente a presença do Senhor Jesus. Então nós louvamos a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, né? E tem mais um texto que eu gostaria de comentar com vocês, um texto de adoração, um convite à adoração, que está lá no Salmo 95, de 1 a 3, Salmo 95, é um convite à adoração do nome do nosso Senhor. Salmo 95, de 1 a 3. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Amém. Nós viemos aqui para louvá-lo, que nós possamos realmente louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. E agora vamos orar para que nós possamos, nesse início de culto, buscar a presença através da oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos porque a tua palavra é viva. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, nesse lugar santo, consagrado para o louvor e honra ao teu santo nome. Só tu és santo, só tu deve ser louvado. Só o teu nome deve ser honrado e louvado sempre. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade desse culto. Aceita, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Aceita a nossa vida. Aceita como estamos. Abençoa, Pai, a cada irmão, a cada irmã que adentrou nesse tempo nesta noite. Aqueles que não estão conosco, alcance-os da mesma forma. Muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa. Pai, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas ao longo deste dia. Um dia muito festivo, claro. Muitas pessoas também
sentem a falta da sua mãe, mas nós te louvamos porque Tu és Deus, como diz a Tua palavra. Abençoa, Pai, todos os atos deste culto. Nós te louvamos e bendizemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, mais um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu gosto muito de ler a palavra do Senhor no início do culto. Tem mais um texto aqui de maneira muito especial. Hoje, um dia especial das mães. Está lá em 1 Samuel 2, apenas o versículo 2. Um dos versículos do canto de Ana. Em 1 Samuel 2, apenas o versículo do número 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Amém. Irmãos, não há outro, não existe outro, só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. E eu convido aos irmãos e irmãs para que nós possamos entoar juntos, em pé, o hino de número 66, 66. Hoje nós cantaremos a capela. Hoje eu terei o prazer de ouvir mais facilmente as vozes dos irmãos e irmãs que vão nos ajudar, que vão louvar o nome do Senhor neste momento. Hino de número 66. Muitas vezes, nesses dias atribulados, corridos, eu creio que nós nos esquecemos, mas talvez não seja uma das primeiras coisas que nós fazemos, é buscar a presença do Senhor. Mas nós temos a oportunidade de buscá-lo em todo o tempo. E esse é o momento de nós buscarmos a presença do Senhor, confessando os nossos pecados, buscando o Senhor naquilo nosso mais profundo. E esse é o momento que nós temos de poder estar sendo revigorados, purificados, transformados através da presença do Senhor Jesus em nós, através da presença do nosso Deus em nós. Irmãos, aproveitem esse momento, que nós possamos realmente ter alguns instantes de oração silenciosa, uma oração de confissão, uma oração de realmente só você e Deus, só você e o Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento precioso, nós podemos falar contigo, abrir o nosso coração, nossa vida, confessar os nossos pecados, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. Muito obrigado, Pai, porque nós temos acesso através de Jesus Cristo. Muito obrigado pela oportunidade que temos de confessar a Tua palavra, nos traz oportunidade. A Tua presença em nós nos faz realmente nos abrirmos, que possamos realmente, com o nosso coração, confessar os nossos pecados, tudo aquilo que precisa ser modificado em nossas vidas, precisa ser transformado, precisamos ser renovados, revigorados. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela Tua presença neste momento, ouvindo cada oração, ouvindo cada clamor, ouvindo cada irmão e irmã. Ouve, Pai, ouve as nossas enfermidades que são confessadas através da nossa oração. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Antes do palavra do seu louvor, eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que está lá em Romanos 8, 1. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? E agora nós estamos realmente prontos a louvá-lo, purificados, revigorados, transformados. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos. Saudade da igreja, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Se coloque de pé. Vamos juntos declarar que o Senhor é o Rei das Nações. Amém? Não sei se você tem essa alegria de poder declarar. Se você não teve oportunidade, eu sempre gosto de fazer isso, dá um abraço nessa pessoa que está ao teu lado. Nós somos família, estamos como família. Nós podemos compartilhar do abraço, do gozo, da alegria de estarmos juntos. Irmãos, esse é o momento também de louvar o nome do Senhor Jesus, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, nossas contribuições. E só para lembrá-los, também nós temos um compromisso com a oferta missionária. A nossa igreja tem um alvo, a nossa região tem um alvo, a igreja metodista tem um alvo. Abra seu coração. Existem servos e servas que fazem o trabalho da missão. Homens e mulheres do Senhor levam a palavra do Senhor. Se você se dispõe a colaborar, a trazer ao altar do Senhor esta oferta missionária, ali já está com os envelopes lá na entrada do templo. Abra seu coração. Abra seu coração. Honre o nome do Senhor Jesus através desses homens e mulheres que vão em lugares distantes para trazer, para levar essa mensagem do Evangelho. E nós continuamos, estamos aqui também, esse local você pode depositar também os seus pedidos de oração. No final do nosso culto nós teremos um momento especial, né? Através do nosso irmão Marcos, falar sobre a arca da oração, de arca da oração mesmo, que realmente está sendo uma experiência maravilhosa. Creio que toda a igreja está vivendo esse também. Eu creio nisso. No final do culto nós teremos esse momento especial da arca. E só para você ficar um pouquinho curioso, nós temos muitos testemunhos, mas eles não serão dados hoje, serão somente na vigília. Se você quer saber, se você é curioso, se você é curiosa, se quer saber quais foram as experiências dos irmãos e irmãs, venha na vigília. Venha na vigília. Você realmente ficará alegre, feliz pelas experiências que cada irmão, cada irmã tem vivido. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Jesus, nome acima de todo nome. Muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que teu povo tem, que cada um de nós tem, de trazer aqui no altar os seus dízimos, suas ofertas, as suas contribuições. Pai, tu conheces cada coração, tu sabes das necessidades do teu povo. Nós te louvamos por aqueles que têm essa oportunidade de trazer aqui os seus dízimos e ofertas. Alcança-os, Pai, com a tua bênção. Aqueles que buscam uma nova colocação profissional, aqueles que têm anseio no seu coração, Pai, ouve a oração do teu povo, atende segundo o teu querer. Abençoa, Pai, essas ofertas, esses dízimos, essas contribuições que estão aqui, que elas sirvam realmente para glorificar
glorificar o teu santo nome. Abençoa os irmãos e irmãs que estarão à frente da administração desses recursos, que eles possam realmente buscar em Ti a sabedoria para o uso desses recursos preciosos. Nós te louvamos e bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, pode se sentar. Antes de passar para o pastor, eu não vou pregar não, tá? Eu vou só... Eu gosto muito de trazer os textos da palavra do Senhor. E hoje é um domingo muito especial, né? Dia das Mães. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto que está lá em Lucas, é um texto um pouco mais conhecido. Lucas 1. São apenas alguns versículos, mas que realmente expressam um pouco do que é a maternidade, né? Que é essa bênção da maternidade. E Maria expressou um pouco disso aqui nesse texto. Lucas 1, 46 a 49. Então, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Amém. Santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do nosso Deus. Que Deus possa estar realmente falando conosco, ainda mais nesse culto. Que realmente eu reafirmo aquilo que eu disse no início. Um domingo muito gostoso, desde o início. E está sendo também agora, nesse momento, onde nós podemos louvá-lo, ouvir a palavra. E de maneira especial agora, eu gostaria de estar orando pela vida do nosso pastor, que ele estará trazendo a palavra de Deus através da mensagem. Irmãos e irmãs, estendam as suas mãos para que o nosso pastor possa estar sendo dirigido, inspirado através da palavra do nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado, Pai. De maneira toda especial agora, abençoa, unge a vida do teu servo aqui, que nos trará a tua mensagem nesta noite. Pai, abençoa a vida do pastor Marcelo. Guie seus passos, guie a sua vida, com ele também a sua família. Abençoa esse ministério tão precioso. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Marcelo. Nós te louvamos e bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Glória a Deus. Que alegria a gente poder estar vivendo o dia de hoje. Como o Gilberto bem falou, que dia maravilhoso. Ele já falou, mas eu preciso repetir o que ele falou. Que manhã especial. Que dia das mães especial. Que encontro da família especial no dia de hoje. Algo que realmente não apenas por aquilo que os nossos olhos viram, nem por aquilo que os nossos paladares sentiram, porque foi abençoado demais. Aliás, sempre é, né? Quando a gente se encontra e tem comida no meio, é algo muito bom, mas teve algo a mais, teve algo mais específico ali, através da vida das crianças, através da parte final do nosso encontro dessa manhã. E nós louvamos a Deus, porque foi realmente algo marcado em nossos corações, na vida das mães, algo marcado na vida das famílias da igreja. Nós estamos vivendo esse tempo de mês da família, o caminho da intercessão, a busca por aquilo que nós, enquanto família, desejamos e precisamos
ouvir da parte de Deus para que a gente continue prosseguindo, para que a gente continue crescendo como família, para que a gente continue entendendo a vontade de Deus, para que nós avancemos um pouco mais dentro da nossa casa como sacerdotes, para que avancemos mais ainda dentro da nossa casa como intercessores, para que avancemos um pouco mais dentro da nossa casa como pais que abençoam seus filhos, para que avancemos mais dentro da nossa casa em amor, em carinho, em cuidado, em cumplicidade, em cooperação. Todos esses itens, todos esses adjetivos, todos esses valores, eles são extremamente necessários quando nós pensamos em viver a família. E tudo isso precisa ser vivido a partir da verdade revelada do próprio Deus e da própria palavra dele para as nossas atitudes, para as nossas ações. E eu quero nessa noite compartilhar com você algo que certamente vem nessa direção de um valor que primeiramente ou primariamente se fundamenta, se estabelece num sentimento muito parecido com a maternidade. Hoje pela manhã eu mencionei que o amor de uma mãe é algo mais próximo do que nós podemos ver e perceber no que diz respeito ao amor incondicional de Deus. Não existe nenhum outro amor que nós possamos comparar próximo desse amor incondicional de Deus que não seja o amor materno. A mãe, ela faz tudo pelo filho. Aliás, hoje nós estávamos voltando da casa da minha sogra, saímos daqui, fomos lá almoçar com eles, e já há muitos anos, que a gente tem essa facilidade, porque enquanto você tem o casal em que o marido e a esposa têm mãe e pai e mãe, eu já há mais de 33 anos não tenho a minha mãe, então fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo não ter essa divisão. Então eu vou automaticamente para a casa da minha sogra, que acaba sendo a minha segunda mãe, e nós fomos para lá e foi um tempo muito gostoso, muito abençoado. E quando nós voltávamos, estava voltando, fazendo o caminho normal que eu sempre faço, pegar o Rodoanel para poder vir para cá, de repente aquele trânsito para o acesso do Rodoanel, mas um trânsito assim, terrível. Nossa, tudo bem, o Dia das Mães é quase que um segundo Natal, em termos de comércio, mas será que todo mundo hoje resolveu visitar a mãe? Todo mundo hoje resolveu levar a mãe para comer fora? Todo mundo resolveu sair de casa e cair a chuva que Deus mandava? Eu cheguei aqui, surpreendentemente, não caiu aqui a mesma chuva. E aí quando eu vi aquele trânsito próximo do Rodoanel, vamos pegar um caminho alternativo dentro do bairro. E aí automaticamente, que a gente conhece aquilo ali na palma da mão, então você já roda rapidamente. Só que quando a gente faz o caminho alternativo para entrar no bairro, a gente passa próximo de um CDP, um Centro de Detenção Provisória. Como tinha mãe acampada naquele lugar, como tinha pessoas aguardando ou saindo das visitas num dia como hoje. E aquilo foi gerando no meu coração ainda mais a certeza do que eu queria compartilhar nessa noite, porque o que eu quero falar para vocês tem a ver exatamente com um valor a partir do amor incondicional de Deus ou o amor incondicional de uma mãe para um filho. Eu quero ler 2 textos com você. E o primeiro, se você não fechou a Bíblia, no que o Gilberto acabou de ler, é só você seguir alguns versículos antes. Lucas, capítulo 1, verso de número 38. Lucas, capítulo 1, verso de número 38. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos ver novamente? Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O outro texto,
Se você não quiser abrir, apenas atente à leitura, um texto muito conhecido, mas extremamente oportuno para esse dia, para esse mês da família. E daí você vai entender o valor a partir do que eu quero complementar ou compartilhar com você e para você nessa noite. Provérbios 4, 23. Diz assim o texto: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Pai, em nome de Jesus, nós te bendecemos nesta noite, ó Pai, porque o Senhor está neste lugar. Glórias te damos porque o Senhor já falou conosco ao longo deste dia de diversas maneiras. Quantas coisas o Senhor nos mostrou, quantas coisas o Senhor ministrou, quantas coisas, ó Deus, o Senhor nos fez entender. E nós estamos aqui, ó Deus, nas tuas mãos e no centro da tua vontade, para que o Senhor complete a tua obra em nós, através da tua palavra revelada nesta noite. Nós te agradecemos pela família. Te louvamos porque neste mês da família nós podemos olhar para este projeto maravilhoso que nasceu no teu coração e tem trazido a cada um de nós entendimento e discernimento a respeito de que tudo só acontece se o Senhor abençoar. Continua, pois, ó Deus, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família e abençoa os nossos corações nesta noite, para que recebendo da tua palavra nós sejamos impactados e transformados para a tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa jornada da família, ou nesse caminho da intercessão, não dá para a gente passar o Dia das Mães sem olhar para algumas mães na Bíblia que trazem para nós essa referência de valores. Não dá para a gente deixar de olhar para algumas mães que traz para nós algumas referências de valores, inclusive valores que somente elas poderiam traduzir, somente elas poderiam compartilhar, somente elas poderiam ensinar às mães presentes aqui e aos pais também, aos sacerdotes do lar também, como lidar com algumas questões, como lidar com alguns desafios e algumas barreiras, algumas crises ou quem sabe algumas dificuldades com os filhos. Hoje pela manhã eu falava da direção do apóstolo Paulo em relação à igreja de Éfeso e Colossos, no que diz respeito a filhos obedeçam aos seus pais, filhos honrem seus pais. E às vezes a gente tem diante de nós a pergunta: será que nós estamos cuidando bem do nosso filho? Quem nunca perguntou para si mesmo: será que eu estou cuidando bem do meu filho? Será que eu estou criando bem o meu filho? Será que eu estou fazendo bem de fato para ele, para ela? Ou será que eu estou desencaminhando, eu estou estragando, eu estou errando na criação, né? O pessoal costuma dizer: estou errando a mão na criação do meu filho. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente vê tantas mães ilustres, como a própria Sara, quem sabe Agar, e olhamos também aqui a figura de Maria. Nós poderíamos olhar a Ana, que orou insistentemente, mas o texto que nós vemos fala de Maria, uma mãe que traz para a gente uma referência tão profunda a respeito da experiência que ela teve com o próprio Deus, ou a própria epifania, a revelação do próprio Deus através do anjo, trazendo para si uma boa nova, mas uma grande responsabilidade. E dentre tudo que nós conhecemos da história e tudo que nós refletimos há pouco tempo atrás, quando celebramos o Natal, nós olhamos para Maria, quem sabe apavorada, quem sabe preocupada, quem sabe amedrontada, diante de uma visita tão ilustre. Mas o que nos chama a atenção, num paralelo do texto que Gilberto leu um pouco mais à frente, a respeito da exultação, da alegria, do regozijo no cântico de Maria, em ter a sua alma engrandecendo ao Senhor, por ter uma visitação tão sublime. Mas isso só foi possível
porque no verso de número 38 ela fez uma afirmação muito poderosa. Quem sabe você ainda não se deu conta do presente que Deus tem te dado a cada dia em ter o seu filho ou os seus filhos nos braços, ou a responsabilidade para com um ministério tão glorioso que é a maternidade, quando a própria Maria disse assim: aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu já dei esse exemplo aqui há algum tempo atrás, e agora vai ficar mais desatualizado ainda, porque música é assim, né? Ela vai deixando de ser tocada, ela vai perdendo o ranking nas top, nas paradas, e vai se esquecendo. Mas há uns 10 anos atrás, mais ou menos, essa música tocava nas igrejas, tocava nos cultos, tocava nas celebrações, tocava demais no mês da família, tocava muito, a ponto de ser tão tocada que ela saiu das igrejas e foi parar até nos blocos e nos botecos. Quem não lembra da música do Zaqueu? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Mas essa frase, mexe com a minha estrutura, você precisa ter muita fé para cantar essa frase. Você precisa ter muita consciência do que você está pedindo para Deus. E Maria, talvez, quando ela disse assim: cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Mexe com a minha estrutura, entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, Senhor, através da arca de oração, da urna de oração, ou como na casa de Obed-Edom, entra na minha casa. Opa, você quer mesmo que Deus entre na tua casa? Você quer mesmo que Deus mexa com a tua estrutura? Você quer mesmo que Deus tire do lugar algumas coisas para que Ele coloque no lugar as coisas e a vontade dEle? E eu estou apenas dando uma introdução a respeito de algo que nós esperamos a ponta final da bênção, ou a ponta final do desfecho da história, que é a manifestação das bênçãos de Deus, que é de fato a gente poder, como Maria, dizer assim: cumpra, Senhor, em mim a tua vontade, e ao cumprir em mim a tua vontade, coisas grandes acontecerão de fato. O Salvador do mundo, o Filho de Deus, veio através da vida dela. De fato, o amor incondicional de Deus se revelou através da vida daquela mulher. Ao ser concebida pela visitação do Espírito Santo de Deus, ela teve que, ao dizer cumpra em mim a tua vontade, enfrentar uma série de opiniões contrárias, uma série de questionamentos, uma série de dúvidas a respeito dessa concepção. Como poderia? Como seria possível? E quando nós olhamos para o texto de Provérbios 4, 23, eu fico pensando exatamente no coração de uma mãe. Porque quando eu passei perto daquele CDP hoje, eu fiquei pensando num sentimento profundo, num sentimento incomparável, num sentimento inquestionável, que somente o coração de uma mãe pode ter. E eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra nessa noite. Eu queria que você, meu irmão, minha irmã, todos vocês, prestassem muita atenção, porque o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, como família da fé, e falar conosco, como família, individualmente aqui, a sua casa, a sua família, a respeito de algo que é fundamental para que você viva o melhor de Deus dentro do seu lar. Quando nós falamos de coração, nós temos duas dimensões ou duas perspectivas de análise do coração na palavra de Deus. E quando nós estamos falando do coração, fisicamente falando, e a gente olha para algumas traduções, principalmente no Novo Testamento, e a gente vai para o original do grego, ele vai trazer a expressão cardia. E a cardia está intimamente ligada à questão do coração, o nosso órgão que nos mantém vivos.
mas em muitos outros textos, sobretudo no Antigo Testamento, todas as vezes que é mencionado a palavra coração, e no original do hebraico, nós não temos a mesma conotação do grego, e sim nós temos uma conotação ligada à emoção, uma conotação ligada à mente, uma conotação ligada ao sentimento, uma conotação ligada a algo que precisa trazer vida. E aqui Salomão ele vai dizer justamente a respeito de algo muito importante que se deve guardar, porque de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele provém as fontes de vida, ou na tradução que nós acabamos de ler aqui, pois dele depende toda a sua vida. O que isso tem a ver com uma mãe que ama incondicionalmente? O que isso tem a ver com o momento de celebração do mês da família? O que isso tem a ver quando nós falamos sim com o Senhor a respeito de algo que Ele quer fazer na nossa casa e nos nossos relacionamentos? Esse texto de Provérbios 4:23 fala de segurança. E olha como é profundo, olha como isso é extremamente profundo. O texto vai falar de segurança e algumas coisas nós precisamos entender e fazer uma avaliação melhor da nossa parte para que elas sejam verdadeiramente guardadas. E quando eu falo de entendimento, quando eu falo de mente, quando eu falo de sentimento, de uma forma específica, esse texto ele está nos mostrando a importância não desse coração que bate no peito, mas do seu sentimento, da sua intenção e daquilo que você tem guardado nas devidas proporções a respeito do que você nutre em relação a algo, alguém ou a alguma coisa, para você entender melhor. O que aquelas mães estavam fazendo na porta de um centro de detenção provisória no Dia das Mães? Visitando seus filhos. O que impulsiona aquelas mães a estarem na porta de uma cadeia, visitando seus filhos no Dia das Mães? Amor? O que nutre o amor, ou o que justifica esse amor? Algo que talvez a gente tente colocar muitas palavras, mas a gente não vai conseguir expressar, responder ou entender. E aí Salomão então ele vai falar muito sobre essa importância, a ponto de termos que guardar isso de uma maneira diferenciada, porque dele provém as fontes da vida, ou toda a nossa vida. E eu queria perguntar para você nessa noite, não apenas para as mães, mas perguntar para cada família que representar, perguntar para você que talvez nesses últimos tempos da sua vida não tenha estado tão firme nas promessas do Senhor como nós cantamos. O que nós cantamos? Firme está o meu coração nas promessas do Senhor. Eu te pergunto, está pensado como você define isso? Como você faz a leitura a respeito disso? Porque a Bíblia diz que Jesus está às portas do nosso coração batendo. Jesus está desejando entrar. Jesus está pedindo passagem. Eis que estou à porta e bato. E se Jesus está batendo, é porque talvez Ele esteja do lado de fora. Por que não pensar assim? Se Ele está batendo, é porque Ele quer entrar. E se Ele quer entrar, é porque Ele está do lado de fora. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, e nós sabemos como nós estamos internamente, nós sabemos como nós estamos talvez diferente daquelas mães que não medem esforços, quaisquer que sejam, para ir de encontro àqueles filhos e abraçarem, e amarem, e cuidarem, e beijarem, e poderem ter alguns minutos ou alguma meia hora junto com seus filhos. Isso tem a ver com um verdadeiro sentimento materno. E o Senhor, Ele vai colocando diante de nós possibilidades de ser testado esse amor, ou ser testado esse sentimento de proximidade, para que a gente possa olhar como algumas coisas têm tirado de nós, quem sabe dentro da nossa própria casa,
a possibilidade de enxergar Deus, enxergar a presença de Deus, enxergar a visitação plena de Deus em tudo aquilo que nós temos vivido em termos de relacionamento. Uma das portas que nós deixamos abertas para o mal está nos relacionamentos. Uma das portas que nós deixamos aberta para as questões do mal, essa porta tem a ver com relacionamentos. E aí, por que eu disse para você que um desses valores estaria intimamente ligado à questão do amor incondicional de Deus? O amor de Deus, o amor de uma mãe, uma fonte de bênção para nós hoje. E eu queria falar sobre isso na família, eu queria falar sobre isso no Dia das Mães. É a questão do perdão. É engraçado que, ao falar a palavra perdão, isso já me arrepia. Isso nos traz arrepio, porque tratar ou trabalhar o tema do perdão é algo que vai muito além dos nossos desejos, ou vai muito além daquilo que eu consigo enxergar com os olhos carnais, ou aquilo que muitas vezes eu acho que está ligado à cardia, ao coração, a esse músculo que me faz viver ou me faz respirar. Não! O perdão, ele está intimamente ligado às questões da minha emoção, do meu pensamento, ou daquilo que muitas vezes eu dou vazão, sem passar pelo filtro do amor incondicional de Deus. Você pode me afirmar nesta noite, com toda a sua perspicácia, por mais que você não seja nenhum experiente ou avaliador dessas questões emocionais, mas você vai concordar comigo, vai afirmar para mim certamente que aquilo que aquelas mães estavam vivendo na tarde de hoje, através de um sentimento para com seu filho, já passou há muito tempo pelo filtro do amor, e o seu coração está cheio de perdão, porque senão elas não estariam ali. Amém? Quando nós perdoamos, nós rompemos todas as barreiras. Quando nós perdoamos, nós vamos além de todas as situações, de todas as dificuldades. E o mesmo apóstolo Paulo, que eu já citei, falando da igreja de Colossenses novamente, lá no capítulo 3, verso 13, ele fala assim: perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. Amados, a gente faz todo domingo aqui a oração que Jesus nos ensinou, que é uma oração que tem quase que a regra de 3, né? Aquela regra de 3 no que diz respeito à proporção. Se eu tenho uma proporção A para um elemento B, automaticamente a proporção do elemento C para o elemento D precisa ser a mesma quando eu faço a regra de 3. Ou seja, perdoe as nossas dívidas assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Será? E esse tema, ele é um tema extremamente complexo, porque, em primeiro lugar, queridos, eu quero trabalhar nesse mês da família algo que nós precisamos resgatar dentro da nossa casa. Nós perdemos dentro da nossa casa, que é essa falta de perdão, que quem sabe Maria precisou viver, inclusive a respeito daqueles que com ela conviviam, que num primeiro momento questionou, num segundo momento duvidou, num terceiro momento quem sabe até escarneceu e a deixou numa situação de escândalo, mas que foi necessário perdoar, principalmente depois que o Filho de Deus estava ali, no meio de toda aquela sociedade, realizando milagres, e muitas vezes batia-se na porta daquela mesma mãe, que outrora foi taxada de alguém que estava fora dos propósitos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Talvez você já tenha vivido em algum passado recente ou distante, algum tipo de acusação também, ou algum tipo de situação dentro da sua casa, dentro do seu lar, e que ainda não foi vivido plenamente o perdão necessário para que o filtro do amor incondicional de Deus possa realmente ser estabelecido e comece a acontecer algo novo, sobrenatural dentro da sua casa. O perdão é o caminho para a libertação da amargura, da mágoa, da ferida. E esse é um tema que às vezes a gente não quer falar um pouco mais dele, porque na verdade ele passa muito pelas nossas vontades, porque o perdão não é emoção, o perdão ele é decisão. Se eu for deixar a minha emoção, se eu for deixar o meu sentimento, não o meu coração, mas sim a minha emoção, o meu sentimento, o meu intelecto
a minha psique, todas essas coisas vão dizer: não perdoe, não perdoe. Ele não tinha direito, ela não tinha direito. E aí Salomão vai dizer exatamente isso. Então guarde o seu coração, porque senão você vai morrer. A ponto da gente tomar aquele mal para nós, e tomar a proporção daquele mal cada vez maior, e não reconhecer que nós estamos nos aprisionando ainda mais diante de um fato que não nos fará sair daquele patamar enquanto não houver essa liberação, enquanto não houver esse perdão, enquanto não houver esse sentimento de libertação da amargura, da mágoa, da ferida, porque ao remoermos cada vez mais alguns sentimentos, e volto a dizer, dentro da nossa própria casa, a nossa casa não é lugar de bênção, a nossa casa não é lugar de verdade, a nossa casa não é lugar de amor incondicional, a nossa casa não é lugar em confessarmos uns aos outros, ou confiarmos uns nos outros, ou termos cumplicidade uns para com os outros, principalmente quando nós falamos de vida conjugal. Para que haja cumplicidade é preciso que haja confiança, mas para que haja confiança é preciso que haja dia após dia a manifestação do perdão de Deus no seu coração, no seu sentimento, no seu pensamento. O perdão, ele é algo que o Senhor nos manda exercitar. Perdoa-me assim como eu perdoo. E eu confesso para os irmãos e irmãs que não é fácil. E quando nós temos diante de nós alguns fatos recorrentes ou insistentes, parece que aquilo vai cauterizando a essa mesma mente, essa mesma emoção, este mesmo sentimento, e aquilo vai cauterizando a ponto da gente se fechar e a gente ficar cada vez mais raivoso e questionando alguns fatos, porque afinal de contas eu não consigo enxergar o amor de Deus, obviamente, porque quando eu não libero, e o perdão ele está diretamente ligado à questão, como um paralelo de uma dívida que você tem com alguém, você perdoa essa dívida, você rasga essa dívida, e você libera a pessoa dessa dívida que ela tinha para com você, e você diz assim: olha, pode ir, você não me deve mais nada. Mas como assim? Você não me deve mais nada. E a palavra do Senhor diz que a única coisa que nós precisamos dever uns aos outros é o amor. A gente fica, às vezes, brigando por questões materiais, a gente fica brigando por questões partidárias, a gente fica brigando por ideologias, e na verdade a gente tem deixado o amor de lado. A gente tem nos esquecido de compartilhar esse amor verdadeiro, e automaticamente a nossa casa não tem sido esse lugar de refrigério, esse lugar de cura. O bálsamo de Gileade, que serve para curar as feridas, e Gileade é um lugar que ficava no meio do caminho em direção a uma viagem que geralmente o povo fazia entre a própria saída do Egito e a própria direção a Canaã, a própria direção a um lugar de adoração, a própria direção de uma caminhada difícil, cansativa, árdua, muitas vezes diante do sol ardente. Mas Gileade era um lugar em que era necessário parar. E em Gileade você encontrava ervas medicinais, em Gileade você encontrava bálsamo, em Gileade você encontrava unguento, em Gileade você encontrava então esse tipo de alívio que exatamente no meio do caminho, às vezes você precisa ter. O bálsamo de Gileade ele se dá na manifestação do perdão, quando um filho nos decepciona, quando um pai ou uma mãe nos decepciona, quando um histórico de traição, um histórico de adultério, um histórico de violência, um histórico, quem sabe, de algo que você nunca sonhou na sua vida, mas aconteceu dentro da sua casa,
te marcou profundamente e você não consegue esquecer, a ponto de não enxergar o amor incondicional de Deus como sendo um elemento muito maior do que todas as suas feridas, todas as suas marcas do passado e todas as coisas que fizeram com que o seu coração estivesse doente. Às vezes a gente não consegue viver a comunhão e a unidade de Deus no aspecto mais simples, dentro da igreja, dentro dos nossos relacionamentos cotidianos e dentro da nossa própria casa. Porque algo nos feriu, algo nos machucou, algo nos deixou extremamente desanimados. Eu creio que todos nós temos histórias da nossa família para contar. E é interessante que algumas coisas nos marcam de uma maneira mais profunda em relação a outras. Eu tenho muitas memórias a respeito da minha criação, a respeito da minha vida, de uma infância muito curta em função da morte precoce da minha mãe. Mas existem algumas coisas que a gente não esquece quando a gente lembra do amor incondicional de Deus sendo revelado através da vida de uma mãe ou através da vida de um pai. Mas ao mesmo tempo nos marca a ausência de uma dessas figuras no momento que nós mais precisávamos. E se nós não passarmos por esse caminho do perdão, nós vamos carregar isso para a vida toda. E nós vamos muitas vezes perder a oportunidade de entender por que nós sofremos hoje. Por que nós no Dia das Mães não conseguimos abraçar com carinho a nossa mãe, ou abraçar com carinho os nossos familiares, porque em algum momento algo lá atrás nos machucou, em algum momento algo lá atrás nos feriu, e nesses encontros de família alguma coisa acontece, e a gente vai quase que matando a carne, a gente fala assim, eu vou porque eu sou obrigado. E você fala assim, mas por que eu vou obrigado? Não, mas alguém lá atrás em algum momento me machucou, me magoou. Mas o porquê, o tamanho desse machucado, dessa mágoa, tem que ser tão maior e tão mais profundo do que o amor de Deus revelado e balsâmico nas nossas vidas, transformador em nosso viver. Eu creio, queridos, que quando nós olhamos para o perdão como caminho de libertação, nós precisamos tomar essa decisão de decidir pelo amor de Deus. Não decidir pelo sofrimento, não decidir pela amargura, não decidir por aquilo que muitas vezes nos choca, mas decidir por entender a vontade de Deus. E aí eu volto para Maria, cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Ainda que eu não entenda naquele momento a tua vontade, essa vontade pode passar por momentos de dor, como eu vivi há 33 anos atrás na morte da minha mãe. Pode passar por momentos de dor, como a gente pode ter vivido em alguns momentos da nossa vida, em que alguém nos machucou dentro da nossa casa. Alguma palavra, não precisa ser necessariamente uma violência física, uma violência verbal. Ou eventos ou situações que nem uma coisa nem outra, mas marcou de uma maneira também a ponto de termos um tempo de luta tão grande e depois também temos uma perda, como nós vimos hoje no vídeo do pastor Rodrigo Soeiro, a música que ele fez para sua mãe. E o contexto daquela música é exatamente quando o pai dele, o pastor Paulo Silas, ficou doente, acometido de um AVC, e quando ele canta aquela música para as mães, ele lembra, né, o dia em que o pai ficou doente, o dia em que ela cuidou pai, o dia em que como mãe ela cuidou da casa, o dia em que ele pôde ver a força de Deus revelada através da vida dela. E foi um tempo de luta, um tempo de sofrimento, um tempo de hospital, mas depois o Senhor recolheu da mesma forma. Se nós focarmos as nossas vidas apenas nos momentos de luta, se nós focarmos as nossas vidas apenas nos momentos de desilusão ou de deserto, nós não conseguiremos enxergar o amor incondicional de Deus. E ainda que a gente tenha coragem como Maria em dizer, cumpra a tua vontade em mim, eu não sei qual é o desfecho para que essa vontade seja de fato concretizada.
Se você tem orado bastante dizendo assim, Senhor, faz a tua vontade em mim. Se você está cantando Zaqueu, mexe com a tua estrutura, volta a te lembrar. Deus vai fazer. Não sei como, mas Ele vai fazer. O perdão é deixar o outro livre. É liberar, é soltar, é abrir mão. É não reter essas feridas. É agir como se aquilo não tivesse acontecido, mas sabendo que aquilo aconteceu como parte do cumprimento do propósito de vida no seu amadurecimento. É difícil, é extremamente doloroso, e muitas vezes a gente até coloca essas pessoas que foram usadas na nossa caminhada, e até colocamos, foram usadas por Satanás, às vezes até são mesmo, às vezes até são instrumentos, mas pense naquilo que Deus tem para cumprir com o propósito da sua vida. E aquilo que você vai crescendo e amadurecendo, como a própria Maria disse, cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Cumpra no meu viver. Cumpra no meu existir. Cumpra na minha casa. Cumpra no meu trato para com os meus filhos, cumpra no meu trato para com a minha esposa, meu esposo, cumpra no meu trato para com a minha vida material, financeira. Às vezes a gente não consegue entender o porquê nós passamos anos e anos e anos lutando, patinando na vida material, na vida financeira, e o Senhor está nos mostrando, a gente não consegue enxergar, o Senhor está apontando, e a gente não consegue enxergar. Enquanto nós não enxergarmos, o Senhor vai continuar nos tratando na mesma área. Será que nós não precisamos de um processo de perdão a começar em nós? Porque a gente fala muito de perdoarmos uns aos outros. Paulo está falando aqui, a igreja de Colosso, perdoai-vos mutuamente. Mas esse perdão precisa começar primeiramente em mim. Eu preciso me perdoar, eu preciso me aceitar, eu preciso me entender, eu preciso crer nas promessas de Deus para a minha vida, eu preciso celebrar na certeza de que o Senhor me escolheu para fazer a sua vontade como Ele escolheu Maria. Por mais difícil que seja a caminhada, mas eu preciso viver a dimensão do perdão, passando pelo filtro do amor incondicional de Deus. Em último lugar, o perdão que recebemos de Deus é proporcional. E ele sempre vai ser proporcional, porque eu devo. Não é uma questão de uma opção paliativa ou de troca, mas eu devo perdoar, eu devo amar, eu devo me entregar. Por quê, pastor? Porque Jesus perdoou, porque Jesus amou, porque Jesus se entregou. Simples assim. Simples assim. E nós deixamos de viver as promessas de Deus, porque na maioria das vezes nós estamos nos colocando muito maiores ou muito além do que o próprio Senhor Jesus. Nós enchemos a boca para dizer somos discípulos de Jesus, mas nós não conseguimos fazer sequer, ou dar sequer o primeiro passo que Ele deu no que diz respeito a esse entendimento de altruísmo, autoesvaziamento, de entrega. Quando não há perdão, há esse aprisionamento às questões do passado. E aí o meu coração ele não é guardado, porque quando Salomão diz tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele provém, depende toda a sua vida, provém as fontes de vida. Vida é para frente, ou não? A palavra do Senhor diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. E essa é a causa de não sermos consumidos. Se pela manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim, significa que eu tenho todo um dia pela frente. Se eu tenho todo um dia pela frente, eu estou vivendo para frente, eu não estou vivendo para trás, eu não estou vivendo para o passado, eu estou vivendo para o futuro. Então, quando eu estou vivendo para o futuro, eu não posso mais ficar preso ao passado, ou seja, fica impossível viver o presente se a ferida continua aberta. Se eu quero de qualquer forma resolver a coisa por mim mesmo,
se eu quero vingança a todo custo, se eu não quero trabalhar no princípio do amor, no princípio da graça. E a família precisa viver a dimensão da graça de Deus, onde os filhos amam os pais amam os filhos. E aí a dimensão do apóstolo Paulo em dizer: filhos, honrem os vossos pais, obedeçam os vossos pais. Isso acaba sendo algo comum, natural, tranquilo, porque é um ambiente de graça. O que é graça? É favor imerecido. Não é porque eu ganhei a mesada esse mês que eu honro meu pai. Não é porque o carro foi liberado que eu obedeço meu pai. Eu obedeço quando ele diz: não, o carro não está liberado. Mas parece que alguns conceitos e alguns valores a gente vai se esquecendo ao longo do tempo. Porque quando existe um ambiente de graça, o pai vai olhar para o filho e vai falar assim: você não vai pegar o carro porque você é merecedor desse carro. Você vai pegar o carro porque você é meu filho, eu te amo e eu tenho certeza que você não vai fazer nada de errado. Entendam bem, eu estou falando para nenhum pai liberar o carro para filho sem que de fato haja esse entendimento. Mas sobretudo, se você sabe com quem você está lidando e você sabe o que está acontecendo dentro da sua casa, você pode experimentar este ambiente de graça. E da mesma forma o filho vai dizer assim: pai, eu te amo não por causa desse carro, eu te amo porque você é o meu pai. Mãe, eu te amo não é porque hoje é dia das mães, eu te amo porque você representa o amor incondicional de Deus. E nesse lugar, nessa casa, eu quero te honrar como mulher de Deus, como alguém abençoada pelo Senhor, que me presenteou através da sua vida. Quando nós olhamos para alguns valores dentro da casa, a partir de uma oportunidade como essa de refletir no Dia das Mães, o que Deus tem nos dado, nós chegamos à conclusão de que somos muito mais abençoados do que deveríamos ser. Porque a família é um lugar onde a graça de Deus precisa se fazer presente, com todas as lutas ou com todos os desafios que a gente tem. É ali que nós aprendemos verdadeiramente a romper as barreiras, a crescermos uns com os outros, a clamarmos uns pelos outros, a orarmos uns pelos outros, quando a presença de Deus de fato se manifesta. E presta atenção nisso para a gente concluir. A presença de Deus, como aconteceu na casa de Obed-Edom, que nós falamos no domingo passado, ela pode sim acontecer na sua casa, e ela vai acontecer na sua casa em nome de Jesus, mas ela só vai acontecer se você entender verdadeiramente que o seu lar é um lugar para a manifestação da graça de Deus, é um lugar para a manifestação deste amor de Deus. E isso só acontece quando o seu coração estiver no centro da vontade de Deus. Por isso, se nessa noite existem algumas questões que ainda te prendem ao passado, algumas questões, sejam elas conjugais, sejam elas de diferença com o filho, com o irmão, com algum familiar, algo que nunca te permitiu caminhar naturalmente e tranquilamente. Se você, quando eu sempre falo aqui na mesa do Senhor, isso é muito sério. Não tem nada que te impeça a participar da mesa do Senhor. A única coisa que te impede é você não estar em comunhão com Deus, com o seu próximo e com você mesmo. Perdoe a si mesmo, perdoe o seu próximo, e assim você vai ter canal direto com Deus. Porque muitas vezes a gente deixa de perdoar a Deus quando a gente não olha para aquilo que nós mesmos criamos como barreiras. Então, se você tem vivido na sua casa, na sua família de alguma forma, algumas coisas que têm te impedido de caminhar, algumas coisas que têm tapado os seus olhos espirituais de enxergar as bênçãos de Deus através da vida de pessoas que foram dadas pelo próprio Deus para ser bênção para você, olhe para o seu coração. Você sabe como está o seu coração. Você sabe se você tem nutrido mágoas. Você sabe se você tem nutrido a falta de perdão. Você sabe se você tem nutrido algumas situações que têm te afastado de Deus, inclusive. Porque presta atenção, queridos, quando nós nos afastamos de Deus, um dos pontos que mais alimenta esse distanciamento de Deus é quando eu não perdoo. Eu posso buscar o Senhor, eu posso orar ao Senhor, eu posso levantar a mão no momento de louvor, mas se eu tiver com alguma coisa contra alguém,
E se esse alguém ainda for dentro da sua casa, da sua família, a bênção de Deus não vai se manifestar. Então, em nome de Jesus, nesse dia das mães, nesse mês da família, é tempo de perdoar, é tempo de liberar o perdão, é tempo de não guardar mágoas, é tempo de não guardar ressentimentos, é tempo de fazer tudo novo, é tempo de passar uma borracha no passado e de fato caminhar para frente. Se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, vamos caminhar adiante, vamos olhar para o futuro e saber que o Senhor tem colocado diante de nós um novo dia, uma nova oportunidade. O nosso Deus é o Deus das oportunidades, e quando Ele nos dá uma nova oportunidade, Ele espera que nós respondamos. Que a sua resposta nessa noite possa ser como Maria: cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Agradável é aos olhos do Senhor o coração perdoador. Bom aos olhos do Senhor é aquele que tem o espírito manso. Perfeito aos olhos do Senhor é aquele que caminha na perspectiva asleiana, querendo ser a cada dia um pouco melhor do que foi o dia anterior. Que Deus te abençoe e te dê um coração cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, que Deus possa estar hoje, que Deus tenha falado aos nossos corações nessa noite, que cada um de nós possa refletir sobre esta palavra vinda do Senhor. E agora, de maneira especial, eu gostaria de trazer aqui à frente o nosso irmão Marcos, para que ele possa falar um pouco sobre a arca, sobre essa experiência vivida pela igreja de maneira especial, eu diria até sobrenatural. Paz, amados. Antes de eu começar a falar, a Érica tem os papéis lá, se você quiser trazer os pedidos de oração, porque nós vamos orar. E está lá com a Érica. Meus papéis já estão aqui. Opa. Eu vou colocá-los. E Stila, Lígia, por favor, irmã Lígia, por favor. Para vocês falar aí para a igreja, como que foi essa semana? Quem vai falar? Hoje eu queria dar uma oportunidade para ela falar. O microfone é todo seu, tudo bem. Irmãos e irmãs, realmente é com muita alegria que a gente vem aqui à frente desse testemunho, né, entre aspas, porque realmente foi uma semana muito especial para nós. Nós colocamos essa arca na nossa sala, que é um lugar onde a gente costuma fazer as nossas devocionais pela manhã, à noite, né? E eu comentei com o Marcos e com o pastor também da nossa responsabilidade com todos aqueles papeizinhos, nós chamamos de papeizinhos, mas ali tem muitos clamores, tem muitas lágrimas, tem muitos momentos difíceis. As pessoas, cada um de nós aqui sabe, o Senhor conhece cada pedido ali. Então é uma responsabilidade muito grande. Ali tem muita fé, muita esperança, crendo que o Senhor Jesus, o nosso Deus, pode. E é isso que nos move. Então essa experiência da semana foi muito boa, muito gostosa, muito feliz para nós como família, realmente ter essa oportunidade de estar
com a arca, orando por esses pedidos. E que Deus, na sua infinita misericórdia e na sua vontade, se for da vontade dele, ele vai realizar. Eu só queria compartilhar, assim, como eu deixei um lugar bem visível, né? E dei oportunidade, por exemplo, para as duas meninas que trabalham em casa também fazerem os seus pedidos de oração, né? E essa liberdade para elas. E acho assim que foi muito bom, porque elas não são nem evangélicas, nem católicas, assim, quer dizer, são católicas, mas não praticantes, né? Então, é uma maneira da gente também falar um pouco, né, do amor de Cristo e de que nós podemos contar com Ele nas horas de dificuldade. E foi uma semana assim, muito abençoada, porque, apesar de eu não trabalhar fora, eu tenho assim, o meu dia a dia bem corrido, né? Mas, graças a Deus, eu tive tempo suficiente para fazer 3 momentos de oração durante essa semana. Então, assim, 3 momentos durante o dia eu tive para fazer as orações e realmente, assim, senti uma inspiração muito grande, até que eu fiquei hoje com Marcos, de fazer a oração do Salmo 18, que é um salmo, assim, em que o salmista, ele realmente roga muito a Deus para as dificuldades que ele está passando. E o 119, 18, e o 19 que ele agradece a Deus pelos bens recebidos. Então, eu acho que ali também não tem só pedidos, tem agradecimentos também, né? Que a gente faça isso sempre. Agradecer também quando a gente recebe a bênção, né? E agradecer ali também porque foi ali que a gente conseguiu a bênção, então vamos agradecer também através da urna de oração, tá? Amém. Você pode ficar só um minutinho aqui, porque depois vocês vão orar, porque quem vai levar a arca essa semana será o pastor. E essa arca retornará sexta-feira. Nós chamamos de urna, mudamos para a arca, mas urna, arca, aleluia. Sexta-feira na nossa vigília. Então tem algumas pessoas, até a Lígia quer contar um testemunho, mas ela disse que vai contar na vigília. E você também pode contar o seu testemunho na vigília. Tem algumas pessoas que me ligaram e se prontificaram a vir para contar o testemunho daquilo que Deus tem operado através da igreja envolvida em oração. Quando a igreja se envolve em oração, as coisas acontecem conforme o querer, as coisas começam a se alinhar. Primeiramente o Senhor alinha o seu coração, o meu coração, e aí nós começamos a olhar para o irmão, para a irmã, e querendo olhar neles os defeitos, mas nós começamos a ver aquilo que o Senhor nos mostra, as virtudes, aquilo que o irmão tem de melhor. E quando eu vejo algo que não condiz com aquilo que o Senhor quer, o nosso papel é orar e não espalhar aquilo que os nossos olhos viram de não tão bom, digamos assim. Mas o interessante é você começar a clamar, começar a se alinhar com a vontade de Deus. Sabe aquele irmãozinho que você não gostava? A partir do momento que você começa a clamar, aquele irmão que você olhava para ele, mas não tinha assim tanta intimidade, é esse que o Senhor aproxima e faz ali de você uma bênção, né, irmão? E é tão gostoso, porque através da oração que movemos o coração de Deus, nós não mudamos o outro, mas começamos a mudar nós. E quando nós mudamos, quando nós somos transformados, há um renovo, e vem sobre nós a esperança do céu, do alto, do trono da graça. E com essa esperança é que me motiva a ver e olhar as outras pessoas com os outros olhos, com os olhos de Deus. E aí eu começo a dizer: Senhor, esse negócio de orar é bom, porque começa a mudar
e eu começo a enxergar. Sabe quando seus olhos estão nubiados? É porque você ainda está longe daquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. É isso mesmo, Diva, é isso mesmo, irmã Lídia. Quando nós começamos a ter essa responsabilidade, dividindo aquilo que nós estávamos comentando de manhã, o peso da intercessão. Não há um ministério de intercessão, a igreja precisa estar envolvido na oração, no clamor, e aí nós começamos a enxergar diferente. Não depende de um ou de outro, mas depende daquilo que eu busco no Senhor. Essa semana eu fiz algumas visitas, e todas as visitas que eu fiz, quando eu retornei em casa, parece que eu tirei um pouquinho do peso e dividi em oração, abençoei, mas também fui tremendamente abençoado. E é muito bom, muito gostoso. Olha que a fila está grande das pessoas que querem levar a água. Muitas pessoas querem levar. Isso é muito bom. Esse movimento nós temos que fazer porque entendemos que não há outro movimento. Você está vendo a igreja como que está cheia da presença do Senhor? Olha como a igreja está diferente, mesmo que os bancos estejam vazios. Nós começamos a buscar ao Senhor. O Senhor vai nos purificando, nos limpando, e aí, através da minha e da sua vida, nós evangelizaremos, e aí começaremos a vir outras pessoas, e nós não precisamos do meio televisivo, nem do rádio, nem do panfleto, mas a minha oração alcança e toca no coração do Pai. E o Pai é que move quando vê uma igreja sarada, porque quando eu vou no hospital, eu creio que ali tem um especialista para cuidar daquilo pelo qual eu fui até o hospital. E aqui é um hospital para doentes espirituais. Então, aqui tem que ter também todos aqui, um que ora, um que pega, um que abraça, um que fala, um que tem palavra de entendimento, ou profeta, não importa. Nós viemos aqui porque entendemos que a casa do Senhor, o tabernáculo santo, encontraremos aquilo pelo qual o Senhor nos moveu. E quando Ele move, é porque a igreja está sarada e curada, e as pessoas estão prontas. Venham benditos do Senhor, porque aqui é a casa do pão, aqui tem alimento para que você possa receber do céu. Mas se estivermos doentes, como que um hospital vai receber doente se o hospital só tem moribundos? Mas aqui não, nós somos diferentes. E esse clamor é aquilo que nós temos buscado. Nós queremos ver uma igreja cheia, talvez de bancos vazios, mas pessoas envolvidas com a glória e o poder de Deus. Que essa paz, que essa balança entre o conhecimento e a graça, em que no meio dessa balança há um Cristo aferidor, e é dele, é por ele, é que nós estamos aqui na casa do Senhor. E eu queria com ousadia fazer um pedido para você, hoje como igreja, vocês virem até aqui para nós levantarmos um clamor. Eu gostaria de fazer um pedido, pastor, para vocês cantar a música do Cléber Lucas, porque assim Deus tocou profundamente no meu coração, através dessa música. Vem até aqui, vamos orar, vamos levantar como igreja do Senhor, vamos levantar um clamor, e depois eu vou pedir para o Giba e a Lígia orar pela vida do pastor, como se tivesse ali os atletas de Cristo passando o bastão, e eles passaram o bastão para o pastor, abençoando eles para a glória do nome do Senhor. Nós vamos orar por você. Vem até aqui, pode vir, nós vamos como igreja orar. A Karina põe aí a direita aí, e louvado seja o nome do Senhor. Eu sei em quem tenho vivido, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti misericórdia, graça e luz. Essa semana porque a grande multidão, essa presença dele é notória.
Quinta-feira nós não teremos culto aqui, porque nós teremos a vigília 21h30. Sexta-feira, às 21h30. Venha, com ou sem vontade, para participar daquilo que Deus tem feito. Aquilo que o Chico e a Lídia falou. Vou contar o testemunho só na sexta-feira. Esse é o dia. E depois, o pastor vai dizer a aula na sexta. E nós, simbolicamente, nós vamos queimar lá embaixo uma churrasqueira. Simbolicamente. E depois nós vamos começar a colocar os pedidos novamente. E assim sucessivamente, continuamente. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, com temor, buscamos a Tua presença. De maneira toda especial, Pai. Nós queremos abençoar a vida do pastor Marcelo, a Cristina, o Fernando, o Pedro, a Ana Júlia. Este lar está recebendo saúde. Pai, que eles possam realmente sentir a presença de Teu Espírito Santo. Com todas as pessoas que tiverem acesso a essa saúde, possam realmente sentir que podem confiar em Deus único e verdadeiro, que podem confiar no nome de Jesus, nome acima de todo nome. Abençoa esse momento da tua igreja, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de participar desse momento glorioso da tua igreja aqui em nós. Abençoa a todas as famílias, a todos os lares, a todos os irmãos e irmãs. Abençoa a vida do pastor Marcelo e da sua família. Nós te louvamos e bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos? Só passar alguns avisos rapidamente, como vocês estão vendo, está lá o cartaz da vigília de oração, sexta-feira, 21h30. No nosso boletim, a gente tem algumas coisas importantes acontecendo no mês da família. E o Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração para esse mês da família. Eu quero dizer para você, não perca principalmente os 2 próximos domingos. Algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, principalmente o encerramento do mês da família, o último domingo de maio. Mas não perca por nada, vai ser muito especial e vai ser diferente. Nós vamos ter a escola dominical normal, às 9h30. Logo depois da escola dominical, a gente vai ter o culto aqui. A gente já sai das salas para o culto. O culto de domingo à noite vai ser no domingo de manhã, após a escola dominical. E depois a gente vai ter o almoço das famílias. Como que vai ser esse almoço? O que você ia comer na sua casa, você vai trazer para cá. Para ser bem simples. Quando muito a gente precisar fazer um arroz aqui, mas é a comida que você ia fazer na sua casa, que você vai trazer para cá e a gente vai almoçar aqui na igreja. À noite não vai ter culto. Então não adianta você vir para cá no domingo à noite, no último domingo de maio para o culto, porque o culto vai ter acontecido após a escola dominical e essa parte mais profunda. Vai acontecer o culto ao Senhor através da nossa comunhão. Vai acontecer no almoço, vai acontecer à tarde, vai acontecer depois do almoço. A ideia é depois do almoço a gente ficar aqui, conversar, tomar café juntos, poder, colocar a conversa em dia, poder ter tempo para as nossas famílias estarem juntos, sem preocupação de ter que ir para casa e voltar para o culto à noite. Vai ser de manhã, vai ser tudo pela manhã. Aí depois, a hora que você sair daqui, você não volta mais, aí você vai descansar. Amém? Mas não perca esses 2 próximos domingos no mês da família, que Deus tem algumas coisas reveladas para nós. E também o primeiro domingo de junho, mas até lá já tem algumas coisas assim já na sequência, né? Espero que vocês não assustem, mas vai algumas coisas acontecendo aí em nossas vidas e corações. Amém? Acho que são esses os avisos. Então, em meio a tudo isso, a gente tem também a celebração do coração aquecido lá na igreja do Ipiranga, no dia 25, sábado, às 16 horas. É importante, uma celebração distrital. Esse ano ainda acontece distrital e vai ser na igreja do Ipiranga.
é um tempo muito especial para o encontro da família metodista na terceira região, principalmente aqui no Distrito Central. Amém? Esses são os avisos, essas são as informações, que nós tenhamos realmente nessa semana o agir de Deus em nossos corações, para que nós possamos discernir a sua vontade. Amém? Estamos partindo da parte final do nosso culto. Para nos despedirmos da casa do Senhor, vamos entoar juntos o hino do número 88. Vamos ficar em pé para nós despedirmos da casa do Senhor, e em seguida o pastor fará a oração e declarará a bênção. Hino do número 88. Amém. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, com essa mesma intenção, com esse mesmo desejo no coração, de que outra vez, mais outra vez, possamos nos encontrar e celebrar com alegria na presença desse Deus. Pedindo a Ele que nos dê uma semana de paz, pedindo a Ele que nos dê uma semana de bênção, pedindo a Ele que nos dê uma semana de alegria. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este tempo. Queremos, ó Pai, te bendizer por este momento. E queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ao sairmos daqui nesta noite, saímos daqui com a Tua graça renovada em nossas vidas. Ó Pai, que seja uma semana de vida, de alegria, de vitória. Um tempo, ó Pai, de percebermos a Tua ação em nosso viver. Um tempo, ó Pai, de percebermos o nosso coração tratado, renovado e restaurado pelo Senhor. Ó Deus, que o perdão seja vivido em nossas casas, que o perdão seja vivido em nossas palavras, que o perdão seja vivido em nossas atitudes. Obrigado, Pai, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa igreja. Nós te agradecemos pelas nossas mães e te louvamos, ó Pai, pelo tempo tão especial do dia de hoje vivido na Tua casa. Fica conosco, Pai. Nós te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre você e seja sobre nós, Igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Queridos, antes de dispersarmos, me ajudem aqui. Quem é a mãe mais idosa da igreja presente hoje? Dona Jaci? Hã? Então venha cá, se é a senhora, venha cá. Quem é a mãe mais nova da igreja hoje, presente aqui? Hã? A Vicky. Então venha cá, Vicky. Venha cá, vocês duas. Isso, vem cá, as duas. Vou chamar a Érica para vir fazer um favor aqui junto comigo. Vem cá, Érica, por favor. Não, mas é um privilégio, né? É um privilégio.
fazer algo aqui em nome do Ministério da Ornamentação e em nome da igreja. E quero presentear as duas mães com as flores do altar da nossa igreja, do domingo do Dia das Mães. E aí, então vai orar pelas mães, em nome de todas as mães. Nós já fizemos uma homenagem hoje pela manhã, né? Mas a gente não vai poder deixar de fazer agora à noite também. Vou pedir para ela orar e abençoar as mães. Senhor, nós agradecemos ao Senhor nessa hora por essa representatividade, Senhor, através da vida da irmã da Jaci, através da vida da Vicky. Lembrando que nós temos muitas mamães novinhas também, Senhor, que estão aí, ó Deus, vivendo essa graça, Pai, que o Senhor derramou sobre nós mulheres. Obrigada, Deus, porque o Senhor confia a nós, ó Deus, tamanho serviço para cuidarmos, ó Deus, daquilo que é teu, Senhor. Muito obrigada pelos nossos filhos. Ah, Deus, aqueles que já perderam suas mamães, aquelas ainda que estão no processo, ó Pai, ainda de serem mãe no futuro. Muitas delas talvez nem alcancem, mas Deus, como nós vivemos dentro de uma comunidade, todas as crianças são os nossos filhos, porque nós temos essa graça que o Senhor nos deu. Abençoe tuas filhas. Dá mesmo, Senhor, entendimento e sabedoria, ó Pai, para criar essas crianças, Senhor, nessa geração. Precisamos, as mamães precisam, ó Deus, de um valor especial que desce do teu trono para instruir os seus filhos no caminho que deve andar. Nós sabemos que há um inimigo, ó Deus, que tem devorado, como ele já fazia, Senhor, no passado, quando ele tentou, ó Deus, ceifar a vida de Moisés, quando o diabo tentou ceifar a vida de Jesus. Senhor, quantos, ó Pai, quantos programas, quantas sentenças o inimigo, ó Deus, fez para tentar ceifar, e quanto tem tentado ceifar as nossas crianças no tempo de hoje. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos estabelecer a graça, o propósito e a bênção do Senhor sobre as mamães, sobre as crianças, sobre esta geração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus dê uma semana abençoada a todos vocês, em nome de Jesus.